Já é tradição aqui no canal, mais um ano, mais uma lista dos melhores jogos que eu joguei. 2023 foi um ano excelente para jogos, até para alguém que tem um PC que só roda coisa de 10 anos atrás como eu. Então vocês vão ficar surpresos quando eu falar que consegui jogar muitos jogos recentes. Na real, eu consegui jogar tanta coisa esse ano que mal sinto vontade de jogar mais nada, tirando alguns títulos em específico que no momento me falta consoles ou dinheiro para poder jogar. Eu tenho o sonho de meio que platinar todos os jogos do meu interesse em cada console que tenho acesso. E apesar de ser impossível porque você sempre acaba perdendo um jogo ou esquecendo de jogar, o que passa no seu radar, sempre dá para fazer uma repescagem depois. Isso me ajuda a ter um acervo enorme de jogos no conhecimento de inúmeras franquias do NES até o Wii. E como vocês podem ver pela duração do vídeo, tem muito para eu discutir aqui hoje. Lembrando que essa lista também inclui jogos que eu joguei em 2023, não apenas lançamentos. E que eu sou uma pessoa só e não dá para jogar todos os jogos bons que saíram esse ano. E sério, quanto jogo foda! Esse ano pegaram o que não tinha saído nos anos da pandemia e botaram pra fuder, muito bom mesmo. Mas antes vamos mencionar as menções honrosas. Jogos que são muito bons e que recomendo, mas que por restrições de tempo ou por querer dar atenção a eles em um vídeo em especial, só vou ter um breve comentário sobre eles. Zelda Four Sword Adventures. Eu consegui jogar isso aqui no Parsec com os amigos pelo multiplayer do jogo ser local e não me arrependi. É como um Link to the Past com 4 links controláveis ao mesmo tempo. Se fosse para jogar isoladamente, acho que seria bem sem graça, mas com 2 ou mais pessoas acaba sendo muito caótico pelas interações. Donkey Kong Country Tropical Freeze, outro jogado pelo Parsec. Eu sempre gostei mais de Donkey Kong do que de Mario pela personalidade e identidade estética mais forte do macacão. Então por ter jogado os outros da franquia, já esperava um padrão de qualidade bem elevado que ainda conseguiu me surpreender. Chegou a dizer que é até melhor que o primeirão. Kaze no Regret. Não esperava um jogo que ninguém nunca sequer ouviu falar virar meu favorito, apesar de ser tão obscuro e exclusivo do Japão. Eu entro mais em detalhe falando dele no meu vídeo do que em Geno, então vá lá ver o que eu acho. Descanse em paz, Geno. Você realmente foi um visionário da tecnologia que nos deixou muito cedo. Deltarune. Eu tinha esquecido do quão engraçado o Tommy Fox era. Eu enrolei para jogar o capítulo 2 por saber que não tem prévia nenhuma para quando o jogo inteiro vai sair, mas eu me diverti com cada segundo. Chegou a dizer que é melhor que Undertale, e quando estiver completo, acho que todo mundo vai concordar comigo. O Toby Fox estava com essa ideia de jogo bem antes de Undertale, então ele com certeza está tomando seu tempo para marinar suas ideias. Pizza Tower. Em nenhum momento eu me chamaria de fã dos jogos do Wario, mas a forma como Pizza Tower te encoraja a rejogar as fases e manter sua pontuação cada vez mais alta para ganhar um bom rank no final, somado com a sua animação e direção visual diferenciada, me prendeu de uma forma que poucos jogos conseguem fazer. Tomara que tenha uma sequência. F-Zero GX. Meu Deus, porque ninguém nunca me falou que F-Zero era tão divertido. O jogo sempre vai a 600 mil km por hora, tem toda a parada do boost, sua barra de vida, então tem o risco de correr rápido, mas não tão rápido, senão você arrisca bater e perder a corrida. É cheio de tensões e decisões de último segundo que são adrenalina pura. Eu preciso jogar mais jogos de corrida assim. Agora eu entendo porque todo mundo tem raiva de deixar o Capitão Falcon virar só o cara do Falcon Punch. A Nintendo é uma vagabunda mesmo. Void Stranger. Por enquanto a System Erasure tá 2 de 2 na lista de menções honrosas no meu canal, impressionante. Mas muito como eu não sou lá tão fã de jogos de navinha, eu não sou muito chegado a Sokoban. Foi a primeira vez que joguei um jogo de puzzle sem respostas na internet por ter jogado logo quando saiu. Então foi um ótimo exercício pra cachola. O mistério da história enquanto você desce pela dungeon, o teor meta de ter que jogar o jogo várias vezes de forma diferente para pegar pedaços diferentes da história também é bastante intrigante, apesar de um pouco mais difícil do que você esperaria fazer cegas. Quem sabe, talvez meu próximo jogo favorito de 2024 venha da System Erasure. Ah, e alguém nesse jogo tinha um fetiche muito grande por peitos e nem tentou esconder isso. Beijo, Bibiribom. Eu tenho um carinho muito grande por jogos de ritmo, por ter crescido jogando DDR, então apesar de ser um jogo bem curtinho, a fofura dessa coelhinha e a alegria das músicas me pegou de jeito. Sem falar que para um jogo de PS1 ter a tecnologia para você conseguir fazer uma fase de ritmo baseado nas batidas de qualquer CD que você colocar no console, faz o jogo ter praticamente infinitas possibilidades, apesar de você conseguir jogar ele por inteiro em menos de 1 hora. Foi uma gambiarra do caralho fazer isso no emulador, mas eu consegui tocar desde a banda Flow e foi muito hype na época que eu tava fazendo o vídeo, era que é sério. Crazy Taxi 3 High Roller. Eu consegui finalmente platinar o Dreamcast ano passado, e apesar de seus poucos anos de vida e seu acervo de jogos ser limitado por isso, ele rapidamente virou meu console favorito. Space Channel 5, Garou, Typing of the Dead e em especial Crazy Taxi. É tão viciante ir correndo de ponto em ponto, passando por cima da porra toda nesses jogos ao som da banda mais anos 2000 que existe, The Offspring.
O 2 nos deu um botão de pulo e o 3 deu um boost que você consegue abusar freando e engatando a marcha ao mesmo tempo, fazendo o gameplay ficar ainda mais rápido e refinado. Uber é pra otário. Sim, man. Não, eu não tô brincando. Por mais que um jogo sobre cuidar de um peixe com a cara do diretor do jogo que usa o microfone do Dreamcast para que você se comunique com um bicho e ensine ele a falar e aprender sobre a condição humana, parece um completo discurso gay, eu não pude parar de apreciar o quão pessoal é a experiência de criar um sim. Desligar o aquecedor do aquário, a ensinar as suas primeiras palavras, a ver as conversas que ele pode fazer com você sobre diversos assuntos sobre sua família, seu aniversário e sobre o futuro da tecnologia faz o jogo ser exponencialmente diferenciado e à frente do seu tempo, apesar de ser só um pet virtual esquisito no qual só se deve jogar alguns minutos por dia. Infelizmente eu esqueci de alimentar o meu Simen, mas o tempo que eu passei com o Jorge nunca será esquecido. Descanse em paz, amigo. Eu não acredito que foi graças a você que eu descobri que eu faço aniversário no mesmo dia que a Anne Frank. Hotel Dusk e Last Window. Esses são dois jogos incríveis de DS que eu quero dar atenção em um vídeo isolado. São bons a esse ponto, então fiquem no aguardo que eles merecem o próprio vídeo. Fortune, Shibuya Scramble. O mesmo vale para essa visual nova aqui. Esperem um vídeo no futuro. Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name. Eu tenho que me acostumar em chamar essa série de Like a Dragon no lugar de Yakuza agora, né? Que saco. Enfim, eu acabei atrasando esse vídeo pra ver se esse jogo entrava na lista, mas acabou que não foi tudo isso. O gameplay definitivamente foi um upgrade do 6, Kiwami e até do 0. Eu não joguei Judgment ou Lost Judgment, mas pelo visto a suavização de troca de estilos de combate veio dali. E por mais que eu goste do que fizeram com o Kiryu nesse jogo e a caracterização dele, a performance do Kuroda, seja a melhor de todos até agora na franquia, eu sinto que é uma síndrome de Metal Gear Solid 4, onde só funciona tão bem porque tivemos todos os jogos antes para nos fazer ter apego ao personagem, então é um mérito mais do resto da franquia do que do jogo. Mas é um nome extremamente foda para um jogo, viu? Ainda mais em japonês. Naiokishita Otoku. Damn! Eu acho que teria sido melhor se fosse um DLC do 8, já que foi um jogo isolado feito em 6 meses, o que é impressionante devido à qualidade, até um deus grego como eu demorou 9 meses para ser feito. Mas em certos aspectos, tanto da história quanto do gameplay, dá pra ver que foi feito nas coxas e bem às pressas. Talvez vire um vídeo isolado? Vai depender do quanto as pessoas ainda têm interesse em me ouvir falando de Yakuza. O final me pegou de jeito, pelo menos. Eu fiquei com mais ranho no nariz de choro do que o Kiryu nessa cena dele vendo as crianças. Bom, essas foram todas as menções honrosas. Eu falei que tinha coisa pra falar, mas por mais difícil que seja acreditar nisso, eu não quero que todos os meus vídeos tenham 1 hora de duração pra cima, então eu sou sucinto onde eu consigo ser. Talvez você já tenha ouvido falar de Valhalla Cyberpunk Bartender Action, uma visual novel / simulador de conversa fiada de bar que pegou muitas pessoas de surpresa por ser um jogo indie da Venezuela com uma mistura de conceitos tão curiosamente distintos e engajantes quanto sua arte de sprite e sua trilha sonora synthwave. Talvez você até saiba que fui eu que traduzi esse jogo para português com a ajuda dos meus amigos do Project Nomimon. Mas apesar de ir tão além para fazer esse trabalho, eu estranhamente não tenho um apego muito grande ao game. Não sei, talvez seja porque eu não curta muito Cyberpunk, talvez seja porque eu não sou muito de beber e de sair pra barzinho, mas eu vejo o potencial no formato pra evoluir. Deus sabe quando que a sequência Nirvana vai sair, já que tiveram que refazer o jogo do zero várias vezes, e isso nunca é um bom sinal, então um jeito seria procurar por outras alternativas. E olha que boa notícia, temos uma alternativa perfeita para quem quer mais desse nicho extremamente específico, com Coffee Talk 1 e 2. Eu fico muito feliz que jogos de outros países, além do Japão e dos Estados Unidos, agora tenham uma mão no mercado. A Toge Productions, em particular, é um estúdio de desenvolvimento e publicação de jogos que conseguiu soltar 2 games esse ano de alto aclamo e qualidade: A Space for the Unbound e Coffee Talk 2 Hibiscus and Butterfly. Apesar de não ter conseguido jogar Space antes de terminar esse vídeo, a estética confortável de seus jogos de sucesso mostra que eles estão aqui para ficar, e para fazerem vários jogos de altíssima qualidade. Coffee Talk é bem simples de explicar do que se trata. Imagine Valhalla, mas troque o mundo futurista venezuelano por um mundo moderno com raças místicas como orcs, lobisomens e banshees. Troque o bar por uma cafeteria e a melhor parte de todas, troque o synthwave pelo lo-fi. Agora você falou minha língua. O mundo da música atingiu seu ápice 2 vezes, quando Antônio Vivaldi fez as 4 estações e quando Nujabes completou as 6 partes de Love Sick. Eu posso preferir tomar cachaça pura do que tomar café, mas eu acho o ambiente de uma cafeteria bem mais aconchegante para a conversa. Sem música brega alta atrapalhando a conversa, sem aquele cara que bebeu demais gritando na mesa de trás e já teve a oportunidade de ir nesses estabelecimentos mais riquinhos, vai entender o que eu tô dizendo. O gameplay chega a ser bem simples, em certos quesitos é bem mais simples do que Valhalla, já que não dá para ter game over mesmo que você erre as receitas e não tem nenhum pagamento a receber no final do expediente para pagar suas contas. O foco é fazer as receitas e experimentar as diferentes combinações para servir os seus clientes. Se você acertar todos os pedidos deles, isso de alguma forma irá ajudá-los com os problemas deles para que sejam indiretamente resolvidos graças à sua ajuda. Conveniência? Eu gosto de chamar de ludonarrativa.
Mas uma coisa que Coffee Talk tem e Valhalla não tem é a habilidade de fazer latte art. Eu juro que tentei fazer algo que preste nesse negócio, mas ou as ferramentas para fazer latte art nesse jogo são extremamente limitadas, ou esse negócio é difícil pra caralho de fazer direito mesmo. Quanto que cobram pra fazer latte art? Pelo trabalho que dá, eu espero que seja o olho da cara mesmo. Tudo isso somado com a ambientação do local e do jogo me faz entrar completamente no personagem de atendente de cafeteria, abrindo tarde da noite, apesar de não ser um horário de pico, mas conseguindo uma fidelidade honesta com quem ali me visitar. Ajuda que o protagonista desse jogo é um cara bem pessoal, o tipo de self-insert que qualquer um consegue se ver como. Esse jogo me fez notar como as pessoas que trabalham em estabelecimentos assim muitas vezes têm que realmente ter um jogo de cintura e uma boa boca. Não só para resolver problemas, mas para também parar e escutar o que seus clientes têm para dizer. Quem não tem aquela loja de estimação, afinal? Aquele lugar que você sempre vai porque você fez amizade com o barbeiro ou dono do mercadinho. Então você tem confiança para comprar fiado em troca de ouvir e dar conselhos sobre a situação da vida amorosa dele ou de ouvir as fofocas do salão, sei lá. Trabalhar em serviço no geral significa brincar de psicólogo em algum momento. Afinal, ouvir coisas fora da sua mente é o que faz ela crescer. E é com esses estímulos na direção certa que fazemos bebidas e mudamos vidas no elenco colorido de Coffee Talk. Eu gosto bastante de como essas raças folclóricas medievais vivem no mundo moderno, tentando quebrar os estereótipos e preconceitos que vêm de suas origens enquanto tentam e falham em viver em igualdade similarmente ao nosso próprio mundo. Exemplos como Neil, o extraterrestre que veio de sua nave-mãe para aprender sobre os segredos da reprodução terráquea e acaba ficando por ali tentando virar humano. Ou Aqua, uma criatura do mar que tem uma amiga orc que deseja fazer um jogo de sucesso. São pequenas coisas e pequenas conversas, mas como as interações mundanas são as mais comuns durante nossa vida, tudo aqui dá um ar de aconchego que simplesmente não senti em nenhum outro lugar. Se você jogou o primeiro jogo, o segundo é apenas uma versão mais longa do primeiro. Alguns personagens novos e umas bebidas a mais. O que eu senti que foi um pouco de potencial perdido, afinal se você não vai ter um arco nem nada, pelo menos me dá uns biscoitinhos para oferecer para os clientes. Eu não conheço um lugar que sirva só bebida sem comida numa cafeteria. Como que esse negócio ainda não fechou? Mas na verdade essa falta de direção na sequência até que faz um pouco mais de sentido quando eu descobri que o criador de Coffee Talk 1, Mohamed Fahmy, faleceu na jovem idade de 32, alguns meses após o jogo ter sido anunciado. Muito da visão do jogo pode ter acabado sendo perdida até seu lançamento, e apesar disso pesar em um nível técnico, em um nível humano é difícil não enxergar o esforço e a consideração que o time de desenvolvimento tinha para concluir o jogo de Mohamed e seu curto legado no Steam. Então quem sabe, se você estiver a fim de relaxar e jogar conversa fora sozinho enquanto aprende receitas para suas bebidas, Coffee Talk é o jogo para você. Eu tenho certeza que eu vou testar pelo menos uma dessas eventualmente. Como eu disse anteriormente, o Dreamcast me proporcionou muita diversão ano passado. Agora que temos facílimo acesso à emulação de Dreamcast, Nintendo 64 e PlayStation, a maioria da biblioteca de jogos da sexta geração no console está pronta para ser explorada. Seja jogos populares da época que não foram relançados ou apenas algo da sua curiosidade. Afinal, não é como se alguém fosse te cobrar, tipo, ah não, eu nunca joguei Ratatouille do PS2, eu sou uma fraude. O qual é, mano? É mó cheirão de pito. E por mera curiosidade, fuçando a lista de jogos bem avaliados do console no backlog, eu encontrei um jogo de navinha bastante interessante que obliterou minhas expectativas. Eu não sou muito de jogo de navinha, então você vai se surpreender quando eu falar que Rez rapidamente subiu no topo do meu top 100. Rez é metade jogo de tiro estilo navinha, metade experiência visual-sensorial fora desse mundo. Lá pro final dos anos 90 e começo dos 2000, podemos ver que a estética pop-optimista do futuro da tecnologia é o que está intrínseco a vários jogos do Dreamcast, inclusive na estética do seu console. Haviam muitos perigos associados com a abertura das represas da conexão mundial vinda pela internet. Era uma perspectiva bem otimista da qual sinto falta, afinal hoje eu tenho o cinismo de saber que tenho que competir com canais do YouTube que usam roteiros de chat GPT e usam thumbnails gerados por inteligência artificial. Mas enfim, eu tô me afogando. Rez se passa dentro do ciberespaço. Seu personagem é um hacker entrando dentro de uma inteligência artificial e alterando diferentes partes de seu software enquanto destruindo todos os vírus no caminho. Parece simples, mas como os visuais já estão demonstrando, esse jogo é muito psicodélico. Apesar do esquema de cores ser suave nos olhos, as constantes mudanças e transições enquanto você voa lhe deixam um estado interminente de uou, cara, droga. A música, apesar de suave, adiciona uma camada de imersão porque, apesar do jogo não ter movimento livre como outros jogos de navinha, faz com que uma nota musical toque toda vez que você mira e atira nos inimigos, também fazendo seu controle vibrar se você tiver essa função do seu controle e fazê-lo funcionar no emulador de Dreamcast. Mas apesar da gambiarra, eu consegui fazer e realmente foi muito gostoso, né? Mas quando eu decidi pegar o controle e enfiar no meu... Eu geralmente não presto atenção em histórias desse gênero de jogo, porque eu tô muito ocupado pensando...
Mas dada a apresentação de réis, o jogo se convida muito bem a ter uma história sem diálogos ou interações maiores. Afinal, a narrativa é contada principalmente pela sua presença. Afinal, há vários indícios de que o jogo esse tempo todo era sobre a vida e o nascimento paralelizando a vida na internet. Basicamente é um jogo de lente se não fosse um porre de jogar. Note que com toda a transformação do personagem para ganhar mais o hit point, o boneco vai ficando cada vez mais parecido com o ser humano, indo de uma bolinha para um humano cada vez mais detalhado para o que possivelmente seria um embrião. Ao despertar a consciência da inteligência artificial, aprendemos sobre o mundo e como a percepção da vida e de sua concepção acontecem dentro daquele espaço. E quando visto dessa forma, é praticamente um jogo que aprecia a insanidade e a magnitude de simplesmente nascer e de estar vivo neste momento. Tudo isso sendo contado de forma extremamente intuitiva através de simplesmente jogando as fases. A vida é algo muito misterioso quando você para pensar na concepção. Não estamos aqui por um motivo, mas simplesmente acontece e agora estamos. E então, o que será que nossa vida espera, ainda mais de um recém-nascido, tanto potencial, tantas probabilidades para o futuro? Realmente é uma incógnita que parece que veio do RNG de um sistema de computador. Falando em computador, esse jogo teve um remaster para PC que ainda por cima veio com a versão VR. Se esse jogo já é pura droga jogando normalmente, jogar usando óculos deve ser uma loucura. Se eu puder escolher como eu quero morrer, vai ser tendo uma overdose de LSD jogando resto, porque a lombra deve ser fenomenal. Precisamos de mais jogos assim, então faça a sua parte e jogue. Aproveitando que estamos no gancho do futurismo, por que não falamos um pouco sobre o espaço? A fronteira final, como alguns chamam. Apesar de termos mais de 50 anos desde a primeira missão do Apollo 11 chegando à Lua, o primeiro passo para o homem não foi um tão grande salto assim para a humanidade como imaginávamos. A corrida espacial pode ter sido um período intenso da Guerra Fria, mas após cruzarem a linha de chegada, não houve um prêmio para comemorar os vencedores porque, bem, não há nada a se fazer no espaço. Planetas habitáveis estão a milhões de anos-luz de distância e os mais perto daqui são tão quentes ou frios que seria impossível durar mais de um dia lá quando mal conseguimos ficar na Lua. Levando em consideração a gravidade e também a concentração de oxigênio, terraformar planetas custaria tanto dinheiro, recurso e mão de obra humana que simplesmente não vale a pena fazer. Por mais que os bilionários, donos de empresas como a NASA ou o SpaceX, se vangloriem de soltarem supositórios gigantes no vácuo do espaço para dizer que estão otimizando a viagem, essas evoluções não são impressionantes para qualquer pessoa que não esteja envolvida ali perto. Porque sabemos que, no fundo, estamos presos, ilhados a este planeta. E ao invés de otimizarmos nossos recursos aqui, os destruímos para alcançarmos tetos muito altos para nossas alturas. Será que o espaço realmente é um limite que não podemos ou que não devemos quebrar? Policenauts é um jogo de investigação e aventura point and click bastante cinemático que aborda justamente esse exato assunto. Hideo Kojima, por ter nascido e crescido nas consequências da Guerra Fria, é talvez a melhor pessoa para abordar esse assunto. Por mais que hoje ele seja visto como alguém que faz jogos que tentam tanto ser filmes que chegam a perder a identidade como jogos, é importante ressaltar que Kojima teve um pé em visual novels e jogos de aventura, e seu diálogo expositivo e tentativa de fazer jogos focados em histórias na frente de seu tempo sejam uma consequência disso, talvez. No jogo controlamos Jonathan Ingram, um astronauta que fez parte da primeira patrulha espacial. Porém, em um acidente enquanto estava fora das naves, ele acabou se perdendo no espaço, miraculosamente sendo encontrado vivo 25 anos depois. Agora, em 2040, ele tem que aceitar que o mundo continuou sem ele. Preso no tempo e perdido agora que todas as pessoas que o conheceram o veem apenas como uma triste memória do passado, Jonathan trabalha como um investigador particular e tem o azar de sua mais nova cliente ser sua ex-mulher, cujo caso de desaparecimento de seu marido atual causaria uma reação em cadeia que Jonathan eventualmente iria usar para expor a corrupção do setor policial, assim como um esquema interplanetário de tráfico de órgãos. Esse jogo serve como uma transição muito interessante na carreira do Kojima entre Metal Gear 2 Solid Snake e o Metal Gear Solid propriamente dito, porque muitas das ideias do Cyberpunk de MGS1 estavam sendo amadurecidas aqui. Há uma leve conspiração de que o Kojima nunca soube escrever e era seu supervisor Tomokazu Fukushima que conseguia puxar as rédeas do diretor quando ele ficava muito louco, que supostamente explicaria o porquê de Metal Gear Solid 4 e 5 serem tão diferentes dos três clássicos, mas Policenauts completamente destrói essa teoria, porque é uma das melhores caracterizações que o Kojima já fez. Prefiro esse jogo em particular do que diversos Metal Gears, inclusive. Foxhound, Meryl, até o dublador japonês do Otakon, Tanaka Hideyuki, teve seu primeiro contato com Kojima aqui, e a dublagem é fenomenal para um jogo que saiu em 94. A sensação é que eu tô realmente jogando um OVA de um anime que veio de algum VHS perdido. Infelizmente a versão de consoles é diferente da versão do PC 98, mas ainda assim as duas versões têm identidades visuais bastante distintas e esteticamente agradáveis. O jogo tem várias opções de diálogos que vão em incrível detalhe sobre o mundo, os planetas, como as coisas são feitas nesse futuro não tão distante, a ponto de ter diversas respostas para a mesma pergunta se você repetir o assunto.
O que honestamente chega a ficar confuso quando você não sabe o que fazer quando está jogando, mas é algo de se esperar, dado que é um jogo point and click de investigação policial. Tem também algo meio esquisito no jogo, que é a opção de você pegar nos peitos de todos os personagens, mas para quem jogou as visual novels que eu joguei, o que chega a ser ofensivo para alguns, para mim é muito leve e juvenil. A reflexão sobre o espaço acaba ficando muito forte no clímax da história quando vemos que o tráfico de órgãos acontece pela alta demanda vinda da falência de múltiplos órgãos das pessoas que estão fora da Terra. Coisas como o cálcio nos ossos e o enfraquecimento de nossas juntas vinda da gravidade zero mostram quão impossível é ter uma prolongada presença no espaço sem as inúmeras consequências realistas na sua saúde. Mais do que amaldiçoados pela Terra, a prisão de carne dos nossos corpos é um empecilho para nossa mente em constante idealização de fantasias, querendo burlar milhares de anos de evolução humana em apenas algumas décadas com apenas um foguete e um sonho. Nada foi feito para sobreviver ao vácuo do espaço. Nenhuma forma de vida foi feita para sair de planetas. E todas as nossas tentativas de transcendermos essa natureza universal é a causa de todos os problemas vindo de Jonathan e sua gangue de policenauts, presos nas suas próprias vidas, tempos e ambientes. É uma anomalia tão grande existir em um planeta com circunstâncias como o nosso, no infinito da existência. Mas tudo o que podemos fazer como indivíduos é não pensar nisso, tendo conforto com a nossa própria insignificância no universo. É uma indagação tão forte sobre o que é ser humano quanto o que vemos em Metal Gear Solid 1, 2 e Death Stranding. Uma pena o jogo nunca ter vindo oficialmente fora do Japão devido às baixas vendas de Snatch, mas também o que eles esperavam jogando aquilo para o Sega CD. Claro que não ia vender. Quando falamos da Atlus, geralmente as pessoas associam o nome da empresa com Persona. E vai ter o fã de SMT que vai reclamar que o spin-off mais popular tirou os holofotes de Shin Megami Tensei logo após essa conversa. Mas a verdadeira série subestimada da Atlus foi uma de drama médico que se manteve no DS e no Wii entre 2005 e 2010, Trauma Center. São jogos simuladores de cirurgião. Você vai aprendendo a fazer o básico em operações como abrir, suturar, reanimar e remover corpos estranhos de seus pacientes. O problema é que, apesar de ser um conceito interessante, por ser um jogo da Atlus, sempre tinham que inventar um elemento sobrenatural viajado no meio que ia um pouco além do que eu aguentava como suspensão de descrença. Tipo, o jogo começava com algo simples, tipo, esse cara quebrou o braço, vamos atender ele, e terminava com tira essa bala perdida dentro desse cachorro e impeça que a infecção mundial do vírus estigma se espalhe, descobrindo as origens dessa conspiração farmacêutica usando seu poder de parar o tempo. E não, eu não inventei nenhum desses termos. Ele também desativa uma bomba no meio de uma conferência nesse jogo. Stigma Ball. Séries como House MD estavam no auge de sua popularidade, então é de se esperar que jogos assim estavam sendo feitos. Mas eu acho que isso acaba deixando um emprego comum como um médico muito fantasioso e espetacular de que como o trabalho realmente é. E fazer a mesma fórmula com 4 jogos em um período tão curto de tempo não ajudou a série a ficar menos cansativa. Felizmente, Trauma Team foi o último e mais fresco jogo da franquia que me fez querer que tivéssemos visto um pouco mais do que o time era capaz. Nesse jogo controlamos um total de 6 personagens no lugar de um só, e cada um tem um estilo e uma divisão profissional diferente que conseguiu inovar a fórmula em suas campanhas. Tendo o designer Masayuki Doi, que já é conhecido e aclamado pelos seus designs com Persona e SMT, e usando uma versão um pouco modificada da engine de SMT Knockout para fazer o jogo, Trauma Team não tinha muito onde errar. Apesar de que alguns designs são bem na cara de onde tiraram a inspiração. Com a Maria, eles só pegaram a Shia Satonaka, jogaram numa máquina de bronzeamento e disseram que é outra personagem. Não que eu esteja reclamando. Eu gosto das cutscenes tendo a apresentação de uma motion comic ao invés de só portraits dos personagens falando parados como antigamente, e as mecânicas do jogo agora estão bem otimizadas com gameplay alterado para cada um dos personagens. A minha favorita é a Naomi Kimishima, trabalhando em forense para a FBI para investigar uma série de assassinatos que acontecem. A forma que ela deduz as coisas durante a perícia me lembra bastante as áreas de investigação de Ace Attorney. Apesar de ser engraçado que eu devia falar o contrário, porque advogados criminais não deviam brincar de detetives. Engraçado também é como você pode ter game over só por deduzir errado, quando na maioria das vezes ela está num ambiente fechado onde não tem nenhuma pressa para resolver o crime, ela só desiste do negócio porque não achou as evidências naquele momento. Perfeccionismo é pouco para Naomi. Também temos um prisioneiro amnésico chamado CRS-01, que para cada vida que salvar terá alguns anos da sua pena retirada por ser um incrível cirurgião, mas cabe ele relembrar o que houve e se ele realmente merece a pena que teve. A Maria Torres, eu já falei, sendo uma paramédica com síndrome de protagonista que tem que aprender a não fazer tudo sozinha quando o trabalho dela é atender em primeiros socorros. Gabriel Cunningham, um patologista conhecido como o mestre das deduções, sempre encontrando sem falha o diagnóstico de todos seus pacientes em suas clínicas, mas que tem dificuldade quando tem que cooperar com a inteligência artificial. Hank Freebird, um ortopedista que age como super-herói nas horas vagas, e Tomoe Tachibana, uma rimedeira que é especialista em endoscopias. Não tem muito especial para falar com ela, além do quão enjoado é controlar a câmera dentro e fora das paredes estomacais dos outros. Mas em que outro jogo você pode dizer que entrar no cu dos outros é uma mecânica principal? Ah, então foi aqui que usaram a engine de Nocturne? Que evolução, a gente
gente foi de Dungeon Crawler pra Cool Crawler. Eu acho interessante, acima de tudo, como o Traumatin consegue envolver todos os personagens entre uma única história e como humaniza o processo de trabalhar em medicina e os médicos em específico. Por mais que as pessoas superestimem os médicos como super-humanos e a justa pressão que é ter a vida de uma pessoa nas suas mãos, com qualquer erro resultando na morte, isso não os impede de ter falhas em suas vidas pessoais que se entrelaçam em parte da sua vida profissional. Assim como todo mundo. Eu não vou ao médico toda semana, mas se o caminhão do lixo não passar em uma semana aqui na minha rua, o lugar fica inabitável, nem por isso igualamos o teto salarial das duas bases do funcionamento da nossa sociedade e nem chamamos os garis de heróis. Enfim, discursos comunistas à side, eu não quero sair do tema, então eu vou concluir dizendo que fico bastante surpreso com como o Traumatin fechou com chave de ouro a franquia. É como se eles soubessem que talvez a franquia não teria uma próxima chance de crescer, então botaram pra fuder. Eu acho difícil a série ter uma ressurreição dado o quão é um produto do seu tempo, mas eu acho que um remaster no Switch venderia muito bem. Se bem que a Atlus não é conhecido por fazer decisões executivas inteligentes para ganhar dinheiro, e nem por fazer bons remasters. Eu sinto que usar fangames às vezes é roubar na hora de fazer essas listas. Não porque jogos feitos por fãs não são jogos de verdade, coisa assim, mas porque com uma história baseada em algo que você já teve uma base prévia, você perde alguns pontos por originalidade, ainda mais quando você tem o mesmo estilo de gameplay do que o jogo que você está se inspirando. Mas Lisa the Hopeful, pra mim, consegue pegar a identidade dos jogos Lisa mais do que a própria sequência Lisa the Joyful. Eu não acho que já falei isso, mas Lisa the Painful é um dos meus jogos favoritos por conseguir capturar em sua essência a experiência de ser um homem. Porque é divertido, é engraçado pra caralho em alguns quesitos. Te dá a habilidade de rir da desgraça que é a sua vida, mas aí você se encontra em um dos piores buracos que um ser humano pode se encontrar, e ao notar que você está sozinho, você questiona se valeu a pena fingir que não era miserável naqueles breves momentos de bom ânimo que teve. Lisa, afinal de contas, é um mundo onde um apocalipse aconteceu onde não existem mais mulheres na Terra. O que parece ser uma boa até você ver os mutantes que se transformaram por Joy, uma droga experimental feita por simplesmente fazer com que você não sinta nada, mas que apesar dos efeitos colaterais muito fortes para um bloqueador de emoções, a situação decrépita de todos os homens ali fazem muitos se arriscarem à insanidade. E ao contrário do que muitos acreditam, eu sou homem, então é algo que é mais fácil de explicar tendo essa sensação na pele. Quando somos condicionados a ouvir o que sempre ouvimos nas nossas vidas por outros homens e até por mulheres, seja homem, não chore, deixe de ser boiola por mostrar emoções, criamos uma ideia de ubermensch estoicista em nossas mentes de que o homem deveria ser, não notando que na verdade estamos apenas destruindo nossa inteligência emocional e nossa capacidade de processar emoções simples e resolver situações com algo além de indiferença e agressividade. E quando você não vem de lares muito bons, como no caso de Brad Armstrong, você vai se encontrar incapaz de parar de reviver os constantes filmes que passam em sua cabeça. Alguns vão atrás de bebida, drogas ou sexo para aliviar o vazio. Mas no fundo sabemos que é apenas um remédio temporário para uma situação mal resolvida que nos perseguirá até o fim. Alguns acreditam que era mais fácil realmente quando homens eram feitos para morrerem em guerra. Isso apenas aumentava o prestígio daquele que vinha do nada, se tornava uma lenda com força bruta e sumia. Mas agora que somos removidos desse contexto histórico para trabalhar das 6 às 6 em um mundo onde somos capazes de compreender os erros do mundo, mas incapazes de mudá-los por vermos homens maiores e melhores com mais condições estando no comando e a milhares de passos na nossa frente, nos sentimos impotentes e perdidos. É por isso que o mundo de Lisa é extremamente apocalíptico. Além do fato de que sem mulheres e reprodução eles estão fadados à extinção junto com a falta de fauna e flora no local que viram um deserto, as mulheres são onde os homens geralmente se veem na oportunidade de demonstrar e desenvolver uma vulnerabilidade emocional que não conseguem articular com homens além de deixar o implícito na base do soco ou contar piadas idiotas. E agora que só homens existem, o equilíbrio entre relações de gênero se tornou inexistente. Não é à toa que o mundo virou um caos. Todo homem agora virou um incel sem motivos para inibir seus piores impulsos. A moeda do jogo são revistas pornográficas. Praticamente todo homem é um viciado em Joy. As pessoas lutam, matam e estupram sem motivo nenhum além de um vago senso de propósito. E apesar de ser uma jornada com bastante humor e piadinhas, não vai deixar você esquecer que você está tendo uma experiência de arruinar vidas. E agora que eu acabo de notar que estou falando mais de Lisa the Painful do que Hopeful, mas sendo um fangame não tinha como forrar a cama sem o manto temático do jogo original. Enquanto a história de Brad serve como um cope, com ele tentando superar o seu pai abusivo e a culpa que tem pelo suicídio da sua irmã adotando a última menina sobrevivente e criando ela como uma filha que nunca teve, Lisa the Hopeful mostra uma atitude mais saudável a se matar por uma causa. Se divertir com os manos! Enquanto amigos homens têm esse diálogo implícito de que não podemos falar de problemas e sentimentos publicamente por medo de serem confundidos por viados, isso não impede de termos interações que compensam isso, sendo saindo em aventuras no meio do nada, filosofando sobre assuntos corriqueiros ou até caindo na porrada falando merda. Um homem sem um bromance na vida dele é só um garoto indefeso. Então a amizade entre os três personagens principais de Lisa the Hopeful, Lynx, Cyclops e Belt Boy, é uma ótima relação de trabalho destruída quando seu chefe é morto pela gangue local
enquanto buscavam a localização de uma das poucas mulheres restantes na terra de Oleif. E mesmo sem saber se isso era verdade, eles tentam vingar seu chefe e talvez tentar chegar nessa mulher antes de que alguém pior a encontre primeiro. Pela natureza de ter um trio principal de personagens, não temos tantas opções de recrutar membros do seu time quanto no Painful, mas isso ajuda a ter uma caracterização mais forte dos personagens principais e suas interações, sem falar que não tem o perigo deles morrerem aleatoriamente até pelo menos o final do jogo. É um estranho caso onde o fangame é tão bom que eu considero praticamente canônico a lore do jogo oficial, apesar de não ter nada a ver com a história do original além das fotos da Buddy. E com os finais alternativos e um New Game Plus onde você consegue salvar seu chefe, esse é um jogo que consegue ter o fator replay ainda mais do que o Painful ou o Joyful. Ainda vamos ter uma sequência chamada Lista The Hopeless, então estou muito animado ao pensar nas possibilidades. Pensar que tudo isso está vindo de um jogo inteiramente de graça. Basicamente, se Painful é baseado em Hokuto no Ken e sua ideia de masculinidade que homens precisam se proteger de si mesmo lutando contra causas e morrendo por mulheres, Hopeful é mais a masculinidade moderna de Hajime no Ippo, que praticamente diz que estamos mais saudáveis fazendo atividades másculas com amigos enquanto fazendo piadas meio gays. E sendo essa masculinidade que me identifico mais, eu me vejo forçado a concordar com a mensagem do jogo. Aproveitando o gancho de fangames também, eu quero falar um pouco sobre inspirações. Claro que não há nada errado em ter inspirações, afinal tudo veio de algum lugar e foi apenas recriado e combinado de forma diferente conceitualmente. Mas quando você é aberto com suas referências, é importante que você tenha competência midiática para entender do porquê sua inspiração funciona e agir com equilíbrio para aplicar aquilo na prática sem ficar muito manjado. É por isso que eu não me surpreendo quando escuto coisas como jogo inspirado em Dark Souls, Berserk, Lovecraft ou coisa assim. Porque muitas vezes eles só pegam da estética para fazer algo edgy, mas sem propósito. Difícil, mas artificialmente difícil. Tomemos, por exemplo, um jogo como Darkest Dungeon. Por mais legal que a estética decrépita e a dublagem do narrador por cima do jogo, que realmente é intrigante, é um jogo extremamente infortúnio de jogar. Há uma diferença tênue entre o limiar de esse jogo me odeia, mas eu vou perseverar, e esse jogo me odeia, vai tomar no cu, vou jogar outra coisa. E Darkest Dungeon é o segundo exemplo. Eu entendo que, porque os personagens sofrem, então a luta narrativa faz você sofrer junto, mas tem um limite entre o nível aceitável de bullshit que você tem que aguentar em Darkest Dungeon, que já é um jogo longo pra caralho, que ainda faz a experiência mais entediante e longa por elementos como banir personagens fortes de entrar em dungeons que eles ficam orgulhosos demais, como se não tivesse um apocalipse acontecendo na Terra, ou o pior de todos, fazer sua insanidade aumentar porque você decidiu andar para trás. Oh meu Deus, eu vou ficar insano, eu sou incapaz de virar as costas por uma mecânica artificial medíocre de um jogo, alguém me ajude! Eu sei que eu não preciso botar um jogo para baixo para elogiar outro, mas eu arco com as consequências em dizer que Darkest Dungeon é Fear and Hunger se fosse mid. Logo de cara, Fear and Hunger assusta na sua cínica brutalidade dos terrores da mente humana. É um peso pesado que faz Lisa parecer Super Mario Wonder em termos de leveza. Esse jogo não segura sua mão. Não, ele torce os seus pulsos, quebra seus dedos e enfia um por um dentro do seu cu. Se você jogar isso às cegas, você vai se garantir que terá uma péssima experiência. E é por isso que eu recomendo o jogo. Tudo nesse jogo é dependente da sua chance. A única escolha que você tem é dos personagens e os presets das backstories deles. De resto, os layouts do mapa são diferentes em cada jogatina, os drops de item que você procura também são totalmente aleatórios, e todos os múltiplos inimigos do jogo são tão poderosos que basta apenas lutar contra um de forma mal otimizada para morrer ou ficar irreparavelmente perto da morte, independente de que posição ou lugar do jogo você esteja. E se você morrer, acabou o joguinho. De volta pro começo e pau no seu cu. Você só vai achar um save point na rara ocasião de ter uma cama onde você está. Há uma ansiedade extremamente satisfatória em jogar esse jogo após cada game over. É como se um viciado em aposta tivesse dinheiro infinito. Eventualmente ele vai acertar o jackpot. E é perseverando e aprendendo a lore com cada jogatina que você vai otimizando sua run na dungeon até eventualmente conseguir encontrar um lugar novo. Enquanto antes você morria nas primeiras 2 telas do jogo, partes que demoravam horas agora você consegue passar em questão de minutos. Mas você nunca pode comemorar o agora porque você sabe que no momento que passar de ano morreu antes. Se você passar. Há uma enorme chance de ser pego de surpresa pelo próximo obstáculo que você não sabe como reagir e morrer resetando tudo de novo. Você pode achar que está tudo indo certo, mas o mini gerenciamento que você tem que fazer com absolutamente tudo sempre complicará as coisas. Você tem mais um aliado agora? Legal, mas com uma hitbox a mais você vai sair ainda mais no prejuízo por ter que gastar o dobro de itens de comida e para curar seus efeitos de status. Só de você andar por aí você já perde sua sanidade e os itens nem sempre vão estar ao seu dispor graças ao drop aleatório. E se você por acaso não tiver prestando atenção, PAM! Você checou o item errado, entrou na porta errada e acabou tendo uma morte instantânea ou pisando numa armadilha de urso que vai lhe custar uma perna. Esse jogo tem um sistema de desmembramento no combate que funciona tanto para você quanto para seus inimigos. A cabeça na maioria das vezes é um insta-kill e o corpo geralmente tem mais vida, mas se você atacar os membros você terá diferentes vantagens, como arrancar os braços dos personagens irá tirar suas armas e arrancar as pernas os deixarão imóveis.
Mas o mesmo vale para você. Se você tomar um hit errado, você pode ficar incapaz de usar suas armas ou até virar um Kotor. É geralmente recomendado arrancar os braços primeiro, já que é a forma principal de ataque, e porque eles geralmente podem ter um turno por braço, o que é bem frustrante. E isso sem contar os bichos que saem com o pau pra fora e o pau deles atacam você, ou as malditas moedas de cara ou coroa que colocam no jogo para diversas situações que podem resolver se você irá ganhar um item procurando loot, ou se você vai tomar um hit kill ou se amaldiçoar. Você também pode ficar com o cu sangrando após ser estuprado em um evento ou fumar um baseado com um lobo monstrão e uma criança, se você quiser. As possibilidades com combinações e finais são tão abrangentes que praticamente ninguém pode ter a mesma exata experiência jogando Fear Hunger. Além de que será uma experiência miserável, claro. Mas assim como suas inspirações, Fear Hunger mostra que em um mundo horripilante, repleto de atrocidades onde a justiça é inexistente, a única resposta às imparáveis forças do universo que irão te derrubar eventualmente é perseverar, independente de ter uma conquista ou não, porque é para isso que vivemos. O jogo teve uma sequência em 2022, Fear Hunger 2 Termina, que provavelmente é mais acessível caso você queira uma experiência mais fácil, com mais liberdade de escolher entre os personagens e com menos estupro gratuito em um mundo mais moderno comparativo ao set medieval do primeiro, mas eu acho que é por esses motivos mesmo que prefiro o primeiro. A tragédia não liga sobre o que você é sensível para acontecer, e esse convite ao masoquismo é algo que aceito de bom grado comparado à sanitização do fator de terror que o segundo jogo preferiu usar. Não que ele seja ruim, eu não consigo xingar nada que tenha essa estética visual foda, mas tomara que o evento Fear Hunger 3 seja mais do meu agrado. Incrível como randos no RPG Maker conseguem fazer RPGs mais inovadores e refrescantes do que qualquer coisa que a Game Freak ou a Square Enix jogue 5 bilhões de reais tentando fazer. Por que videogames são feitos? Bem, para ser direto ao ponto, por dinheiro. Por mais que diretores de jogos venham dizer que há uma visão criativa que eles precisam comunicar ao mundo, no fim do dia o encorajamento monetário mais ajuda do que o trabalho. Então ninguém vai contra a ideia. Isso não é nem exclusividade dos jogos. Eu mesmo, se fosse mais inteligente, já teria abrido um canal para fazer react de Skibidi Toilet ou alguma trend idiota assim para farmar dinheiro. E uma dessas pessoas que tem esse mesmo pensamento é Shinji Mikami, criador da franquia Resident Evil e The Evil Within. Tirando Resident Evil 4, esses jogos nunca foram muito na minha live. Jogos TPS de zumbi com temas sobre conspirações militares e farmacêuticas sempre me pareceu seguro demais. Não sei explicar. Não que não tenha esforço ou uma visão nos jogos, não estou chamando de medíocre, mas sei lá, nada ali me chama atenção nenhuma. É como se fosse uma série artificial otimizada para as massas. Mas por mais que esse tipo de projeto encha seu bolso, uma hora você vai ter vontade de fazer um projeto que encha sua alma. Algo que não tem muito a ver com o que você costuma fazer, mas lhe deixa extremamente satisfeito pela oportunidade de fazer algo diferente. E é claro que eu estou falando do clássico feito pelo Mikami, God Hand do PS2. Wow, got quite a pair to pick that. Vamos começar com os fatos. Esse jogo foi completamente injustiçado. Para começar, que saiu no ano de 2006 para o PS2, que era quando todo mundo já estava de olho no PS3. Segundo, que o jogo teve uma review tão mal feita na época que a IGN realmente tinha um peso na opinião pública e não era só um site de merda devido à baixa circulação de boca a boca que a internet tinha, que receber um 3 de 10 realmente matou a chance de alguém ter interesse no jogo na época. Só com o passar do tempo as pessoas foram descobrindo o jogo e vendo que na verdade era um dos melhores brawlers já feitos. Apesar de ser difícil pra caralho de jogar bem, o teto de dificuldade é proporcional ao quão estiloso você consegue ser desviando, jogando os inimigos para longe ou fazendo seus próprios combos por todos os seus ataques serem trocáveis e customizáveis em suas diferentes propriedades. E você tem que jogar o jogo bem, viu? Senão você não vai poder comprar os ataques mais fortes ou aumentar sua vida. Então as coisas só vão ficar mais difíceis. Ou você pode usar save state no cassino do jogo para sempre apostar no certo como eu fiz. Olha, se eu tiver a oportunidade de quebrar um jogo ao meio, eu vou fazer. E na minha defesa o jogo continuaria difícil mesmo se você fizer isso. Então, não venho reclamar que eu não jogo jogos direito. God Hand tem uma vibe tão divertida e autociente da palhaçada que realmente é, o que é da identidade da Clover Studios, se você levar em conta os jogos do Hideki Kamiya. Uma pena que a má reputação do jogo na época faliu o estúdio. Capo com seus covardes, se redimam com o público. O mundo não precisa de um remake de Resident Evil, seja lá qual seja a vaca que vocês queiram ordenhar no momento. O que o povo clama é por God Hand 2 e Mega Man X9. E também esse Saturn 7, não esquece desse Saturn 7, por favor. Eu estou em tremenda desvantagem aqui porque há 2 vídeos de canais que eu acompanho que entram em melhor detalhe do jogo que irei falar, mas ainda acho que vale a pena informar os desinformados com minhas próprias palavras. Esse é o problema de não ir atrás de trends, você é sempre o último a falar de alguma coisa. A esse ponto todos nós conhecemos Undertale, certo? Um RPG que vai contra a ideia tradicional de lutar contra monstros e inimigos ao mostrar um lado compassivo de quem seus oponentes são, usando de linguagens do amor como uma afronta ideológica da vontade humana de matar e destruir. Mas e se eu te dissesse que é um jogo obscuro lançado em 97 que foi uma das grandes inspirações para Undertale, que eu considero que faz essa mensagem de forma ainda melhor, que agora está disponível nos consoles dessa geração?
Conheça Moon RPG, o anti-RPG feito pela empresa Lovely League, composta de ex-funcionários da Square Enix, que se especializaram em fazer jogos bastante enigmáticos e difíceis de se guiar se jogar às cegas, mas com a paixão em espalhar mensagens de amor para seus jogadores. É um dos jogos onde o ponto é sobre parar de jogar e ir tocar grama que não sinto que vem de um lugar de prepotência, mas de cuidado. É um jogo que grita Carpe Diem, mesmo que isso signifique não jogar o jogo que lhe dê essa lição. O jogo já começa parodiando o gênero RPG, mostrando um jogo genérico onde você é um cavaleiro que precisa derrotar os monstros, mas o moleque que está jogando acaba sendo sugado dentro da televisão e vendo que o jogo na verdade era uma fabricação de como o herói via o mundo, com monstros que na verdade estavam sendo assassinados para todo lado enquanto não estavam fazendo nada de errado. E apesar de você não ter nenhuma forma de parar o herói, você tem algo que ele não tem de forma alguma: amor. O amor está em todo lugar, em todas as pequenas coisas. E com o poder que você foi dado, você irá crescer proporcionalmente com o amor que você der e receber de todos ao seu redor. Sua missão então é procurar as almas perdidas dos monstros e colocá-las de volta em seus corpos. O problema é que você não só precisa saber do horário e da rotina de vários NPCs durante o ciclo de dia e noite do jogo para poder pegar todos eles e subir de nível, como você também tem um limite de tempo do quanto você consegue ficar sem dormir, ou você morre. No começo você mal consegue andar o dia inteiro, mas com o passar do tempo você eventualmente vai ter mais tempo para explorar o mapa e conhecer os personagens coloridos do lugar, e os fofos bichinhos feitos de massinha que você tem que encontrar. A primeira missão envolvendo essa velhinha que cuida de você depois do seu Nataku ir embora, me pegou de jeito na premissa. Eu fui praticamente criado pela minha avó, então qualquer coisa que envolva velhinhos bondosos me pega no ponto fraco. Sem falar que eu coloquei o nome do meu boneco de Taku na primeira jogatina, então ver eles falando Taku como neto sem querer me ajudou na imersão sem eu nem saber de nada. É sempre bom lembrar de amar os outros e sair um pouco da tela, né? Então faça isso mesmo. Ame sem medo. Largue a amargura. Eu amo você. Eu tô falando de você mesmo que tá vendo aí. Você aí no fundo, Ricardo. Vai ter algum Ricardo que vai ver isso e tomar um jumpscare. Não foge não, Ricardo. Eu te amo. Vocês acharam mesmo que eu tinha acabado de mamar o Dreamcast? Azar o seu, pode me chamar de Leonan, de tanto que eu amo esse console. Por mais que eu ame a SEGA, eu acho que ela é uma das empresas mais idiotas quando se trata de administrar as franquias delas. E Yakuza deve ter sido a primeira vez que eles souberam ordenhar a vaca direito. É só olhar pra forma que cuidam do Sonic nos últimos 20 anos que você vai entender o que eu tô falando. Isso quando eles não completamente abandonam franquias aclamadas só por não atingirem uma meta arbitrária de vendas, mesmo que o jogo venda bem ou tenha potencial para ser aprimorado em sequência, como Night into Dreams ou Samba de Amigo. Aí você vai ter sorte de ver eles em algum crossover como Sega All-Star Racing no máximo. Jet Set Radio mesmo é uma franquia que todos queriam que continuasse pela sua estética rebelde, seu sistema de pontuação, truques combinando com a arte de rua e uma trilha sonora fenomenal com participação de um dos melhores artistas de sample dos jogos, Hideki Naganuma, conhecido também por fazer músicas em Yakuza, e em Sonic Rush. O cara realmente pegou uma boss fight de um jogo de Sonic pra compor e escolheu samplear um dos discursos do Malcolm X. Eu não faço a mínima ideia do que ele tava pensando, mas obrigado por pensar assim, Hideki. It's just like when you got some coffee that's too black, which means it's too strong. Dito isso, Jet Set Radio é um jogo que eu prefiro ouvir e ver mais do que jogar. Os controles são muito escorregadios e duros para eu me divertir direito em qualquer momento que o jogo requer precisão, e apesar de Jet Set Radio Future consertar parte disso, o porre de ter que emular esse jogo no Xbox original ao invés de só ter um porte decente para consoles modernos é um pouco broxante. E depois de 2002, a franquia nunca mais teve um jogo novo. Bom, é o que sempre dizem. Se você quer algo bem feito, faça você mesmo.
Bomb Rush Cyberpunk é, sem tirar nem pôr, o Jet Set Radio 3 que tanto queríamos. De várias formas também, porque agora tanto devs quanto compositores que cresceram jogando aqueles jogos agora estão velhos o suficiente para fazerem seus próprios jogos e sucessores espirituais. Eles tinham um patamar alto para superar com um jogo tão querido, mas eles conseguiram. Esse jogo é exatamente como eu imaginaria que Jet Set Radio seria em consoles modernos. Os gráficos dos jogos 3D não precisam passar do nível de um jogo de PS2 se você souber estilizar sua direção de arte. E Bomb Rush é prova disso. E com uma mistura de house, hip hop, instrumental e EDM aqui, eu ouso dizer que eles superaram a trilha sonora do jogo original, que já é uma das melhores que existem na indústria. Uma coisa que Coffee Talk, Moon e Bomb Rush têm em comum é que tem um rádio dentro do jogo para você escutar as músicas que quiserem em tempo real, que realmente ajuda na ambientação. É algo que eu queria que todos os jogos tivessem, apesar de eu ter o costume de só escutar a mesma música 500 vezes jogando. Com o novo sistema de truques emprestado de Tony Hawk, você pode fazer um gameplay insano multiplicando os pontos com suas manobras a ponto de estar infinitamente acumulando seu score para quando precisar. Tudo desde o combate, a diversão que senti explorando os mapas que posso andar com ou sem meus patinhos, bikes e skates, dão uma ambientação de que eles conseguiram atualizar um jogo nostálgico enquanto mantém sua mágica e sensibilidade. E como a história é literalmente sobre nosso personagem perdendo a cabeça e reencontrando sua identidade, é uma história que é atual em diversas camadas para o jogo, os jogadores e os desenvolvedores das duas franquias. A SEGA notou que é uma demanda para Jet Set Radio e suas outras franquias antigas agora, mas sinceramente, demorou demais. Meu dinheiro já está nas mãos da Team Reptile. Agora me desculpe enquanto eu coloco música brasileira dentro da jukebox do jogo com mods. Eu pichava assim e curtia muito, eu me lembro bem de cada segundo. Não é segredo que eu tenho interesse pelo macabro, visual novels ou por jogos com metanarrativa. Agora que os jogos estão velhos a ponto de que as pessoas que não as consideravam artes estão finalmente morrendo por incompetência midiática, eventualmente iremos ver jogos mais dadaístas tomando forma. Jogos que se perguntam do porquê são jogos. Jogos com narrativas que lhe questionam o que uma narrativa deveria ser ao quebrar suas próprias regras. Com isso temos a vinda de jogos como Slay the Princess. Eu tive a chance de acompanhar esse jogo quando a demo saiu e o jogo final não decepcionou. O apelo visual do jogo já o distinguiu no momento que batia o rosto nele. Todas as ilustrações são artes feitas no papel que mais parecem esboços, e o efeito parallax desses rascunhos deixa um simples movimento de passar o mouse na tela um pouco desnorteante. Assim como o Moon, o jogo também usa de conceitos básicos e clássicos de narrativas vindas da literatura fantasiosa para quebrá-los ao meio logo de cara. A história é muito simples. Você está em uma trilha subindo um morro, e no topo desse morro há uma casa. Dentro da casa há uma princesa, e você, o cavaleiro, tem a missão de matar a princesa, porque ela tem o poder de destruir o mundo, de acordo com o narrador. Alguma pergunta? Ah, várias? Pois tá certo, sinta-se livre em perguntar, porque apesar da missão ser muito bem estabelecida pelo narrador, você não é obrigado a fazer nada a não ser que ele lhe dê uma boa explicação. Afinal de contas, quem é essa princesa? Qual o nome dela? Por que ela pode destruir o mundo? E por que tem que ser você que tem que matá-la? O intuito de um cavaleiro não é salvar princesas? Talvez ela nem seja uma pessoa ruim. É nesse mistério que vamos vendo que a princesa também não faz ideia do porquê tem esses poderes e interagir com ela não te dá muitas respostas. Então cabe a você escolher se você a mata, se escapa com ela, se você promete tirá-la dali e a atrai no último instante, ou se você nem dialoga ou entra lá para começo de conversa. E seja lá qual for a sua escolha, o narrador irá lhe forçar a morrer ou a presenciar o fim do mundo. Ou será que não? Porque logo depois você volta pro começo, podendo fazer novas escolhas e com a princesa também se lembrando do ocorrido e moldando sua personalidade, se transformando baseado na forma em como você a tratou, podendo se transformar em uma deusa, numa gigante, num cadáver ou só em alguém um pouco mais ranzinza com você. E como se não bastasse tudo isso, ganhamos uma voz extra na nossa cabeça que funciona como um paralelo à personalidade que a princesa desenvolveu, podendo ser a voz do herói, a voz do paranoico ou até a voz do apaixonado, que irá mudar os comentários dos acontecimentos após cada encontro. Minha voz favorita é a do apaixonado, ele é muito engraçado apesar da situação não requerer nenhuma espécie de romance. E a minha forma favorita da princesa é a da navalha. Vocês acabam se matando juntos, então a princesa acaba querendo se vingar de você da forma mais comicamente escancarada possível. A knife? What are you talking about? I don't have a knife. Where would I keep a knife?
e eu descobri que o corpo dela é feito de navalhas, você pode tentar flertar com ela pra poupar sua vida e bem, não dá muito certo. Oh, is that how it is? Yeah, okay, I feel that. I like you too. Neat. Still going to kill you. But now we could both enjoy a mutual romantic subtext to the murder. Bom, já diziam os antigos, se sua mulher ideal não tem uma pitada de doidinha nela, você realmente pode dizer que você já amou uma mulher na sua vida. Hehe. Olha, eu sei que esse jogo tá apelando pro lado eu posso consertar ele e barra ela da internet, mas eu infelizmente bebi muito dessa fonte pra não me infectar. Pra mim não há nada mais romântico do que uma mulher meio maluca batendo cabeça com seu galã meio furry tentando fazer sentido de suas emoções junto com os segredos do universo enquanto reencarnam pelo infinito. Mas tenho que mencionar a segunda melhor, que é a donzela. Se você tratar ela completamente bem, ela abraça por inteiro o arquétipo de donzela em perigo, princesinha da Disney e cérebro de ervilha dos contos de fadas. A ponto de cada vez que você fizer uma pergunta pra ela, ela vai ficando cada vez mais simples e mostrando que é muito burra, junto com o traço ficando cada vez mais degenerado até ficar incompreensível. Nada me diverte mais do que pessoas idiotas. A prosa é simplesmente fantástica e somada com a narração e a dublagem dada inteiramente por apenas 2 dubladores para a princesa, o narrador e todas as outras vozes das personalidades paralelas fazem com que você aprecie a performance mesmo com um elenco limitado. A capacidade da princesa de soar doce, horripilante ou arisca, dependendo do contexto, mostra um incrível alcance. Em parte isso dá um ar de terror existencial à princesa e às suas condições, sendo forçados a reviver o mesmo encontro diversas vezes, e apesar de tentarem todas as interações possíveis, no fim, o mundo sempre se acaba e sempre se inicia novamente. O jogo não necessariamente te dá respostas para tudo, apesar de deixar bem claro que você e a princesa eram reencarnações de figuras sobrenaturais todo-poderosas, mudando então a forma ideal entre vocês enquanto experimentam o desejo de viverem como mortais. E apesar de que em cada encarnação eles podem sofrer, se matarem ou se odiarem, há um amor implícito, uma vontade de ajudar um ao outro que transcende o tempo e o espaço. Seria mesmo amor? Ou talvez seria a pena apenas da condição de um do outro? Ou seria um sofrimento causado por si mesmo, vindo de um ressentimento mútuo? O jogo não lhe dá a resposta final, mas acredito que há uma clara alegoria a relacionamentos abusivos. A forma como mudamos e mudamos em situações que sempre se repetem, e que apesar de sempre ter uma vontade de que vem de um ou de outro de tentarem escapar da situação e haver um apego real entre aquelas duas pessoas, cabe a elas e apenas elas julgarem se valem a pena se perdoarem, se separarem ou continuar perseverando apesar de saber que até as melhores intenções podem machucar as pessoas que amamos de formas que sequer consideramos por nossa própria incompatibilidade. Pra eu elogiar uma história de romance sem cagar algum defeito em cima, você tem que ser bom mesmo, viu? Então, parabéns, Black Tab Games. Se seus jogos manterem esse nível de qualidade no futuro, vocês estão no caminho de receberem ainda mais prestígio e aclamo do que já tem. E essa foi minha lista de jogos do ano. Foi bastante coisa, mas eu não me arrependo de jogar. A vantagem de ter um PC abaixo da média é que sempre tenho mais tempo para fuçar jogos mais obscuros, então espero que você tenha se interessado por pelo menos uma dessas minhas recomendações o suficiente para ir jogar e apoiar os criadores de alguma forma. Muito obrigado por assistir. Comentem o que acharam de alguns dos jogos que jogaram esse ano, ou o que acham de alguns desses se já jogaram. Não se esqueça também de passar esse vídeo para outros para ajudar o canal a crescer. Muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo e até mais.